o programa Pelos Caminhos da Fé mais uma vez colocou o pé na estrada e viemos até a cidade de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais. Quem nos convidou foi o Padre Roberto, que nos trouxe até aqui para nos mostrar o que essa cidade tem de bom. E aí, Padre, o que a gente vai conhecer daqui? Muito bem, Catarina. É um prazer receber a equipe da Canção Nova aqui e ter um privilégio de divulgar as atrações da nossa cidade. A começar pela matriz Nossa Senhora da Conceição. É uma matriz centenária, há pouco tempo foi reformada. Nós temos aí o Colégio Nossa Senhora de Nazaré, mais de 100 anos de caminhada de ensino e educação religiosa, e lá também comporta um observatório astronômico. Como também nós vamos conhecer as violas de Queluz, tão tradicional na história da nossa cidade. Vamos ter um prazer de conhecer a pessoa maravilhosa de Avelina Noronha, que é uma grande historiadora e que com certeza vai nos encantar com o conhecimento que ela tem, e não poderia ser melhor dizendo, a nossa matriz do Bom Pastor. Então eu convido a você que está aí do outro lado, a Canção Nova, toda a sua equipe, a vir comigo para que a gente possa conferir de perto todos esses trajetos. É isso aí, então o padre já fez o convite, você viu que está imperdível o programa de hoje. Então fica com a gente. Um dos maiores motivos para esse sacerdote amar esta cidade é a sua paróquia dedicada ao Bom Pastor. Aqui, ele passou boa parte de sua vida pastoreando esse povo de fé. Padre, então quer dizer que aqui que é o seu cantinho? Realmente aqui na matriz do Bom Pastor, eu exerço o meu ministério e através dele, glorificando a Deus, glorificando ao próprio Jesus, o Bom Pastor, e ao Espírito Santo. Me sinto feliz e realizado poder, a cada dia, oferecer o santo sacrifício do altar. Padre, e quanto à congregação que o senhor pertence, dos Padres do Trabalho, qual é o carisma de vocês? Realmente eu pertenço aos Padres do Trabalho, que na verdade chama Missionário dos Operários. É uma congregação belga que surgiu a partir da Revolução Industrial, que aconteceu na Europa. Então o padre Teófilo Reim, que é o nosso fundador, sensibilizado pela necessidade dos trabalhadores naquela época serem evangelizados e ao mesmo tempo terem espaço para se reunirem, ele foi fundando galpões e através deles foi reunindo o povo, formando comunidade, formando ali a questão religiosa, a formação profissional, através de cursos, escolas técnicas, entre outras. E essa congregação chegou ao Brasil, praticamente estamos completando este ano 50 anos de chegada na congregação ao Brasil. Então eu pertenço aos Padres do Trabalho, cujo carisma principal é a promoção humana e religiosa dos operários. E o senhor é feliz como padre? Com certeza, me sinto plenamente realizado. A gente procura fazer da melhor forma possível, exercendo o sacerdócio aqui no Bom Pastor, não somente como sacerdote, como também religioso, aí dos Padres do Trabalho. E aqui na paróquia eu já soube que também um movimento muito forte é o do Terço dos Homens, não é? Desde maio de 2012, alguns homens partiram deles, é interessante. Eles foram numa cidade vizinha chamada Ouro Branco e lá se inteiraram do Terço dos Homens, dessa devoção restrita e exclusiva somente para os homens. E eu achei interessante que partiu deles mesmo. Me procuraram propondo para fundar o Terço dos Homens aqui. E qual não foi a minha surpresa que praticamente atualmente nós temos aí cerca de quase 200 homens que estão rezando o terço toda segunda-feira. É uma forma, talvez, pela providência divina, que Nossa Senhora vai tocando o coração desses homens que estão procurando a igreja. Pelo menos a gente tem uma certa certeza que ainda não mudaram de religião. E Nossa Senhora, através da devoção do terço,
está trazendo para o seio da igreja. E vamos ver como, onde e com quem o Terço dos Homens começou aqui. Eu fui em Ouro Branco com outra finalidade. E cheguei lá, eu vi o início do Terço dos Homens, achei muito interessante e vim conversei com o padre Roberto, sabe? Aí o padre Roberto pegou, achou a ideia boa, mas eu sozinho para me arcar com essa responsabilidade eu não ia, né? Aí eu juntei uma equipe de 12 homens aqui, colocamos numa van e fomos a Ouro Branco, eles viram como funcionava tudo direitinho, viemos passando o padre Roberto, aí o padre Roberto apoiou a ideia e nós deu início ao Terço dos Homens. E graças a Deus está funcionando muito bem. Vai comigo, padre. Apesar de ser uma iniciativa recente, os frutos já começaram a aparecer. Foi aquele cheiro, aquele perfume mais bacana e eu sentia a presença de Nossa Senhora bem perto de mim. Aí eu falei com minha esposa, né? Senti um cheiro desse jeito e tal. Aí ela falou assim, isso é Nossa Senhora que está te curando. Aí eu tinha um problema muito sério de coluna, não aguentava nem amarrar o sapato. Aí Deus abençoou que desse dia para cá, hoje eu amarro o sapato, eu faço tudo e graças a Deus não sinto mais a dor na coluna. Então é comprovado 2 vezes Nossa Senhora bem pertinho de mim, né? E eu sentindo ela pertinho de mim, eu fui curado mesmo. Posso falar, estou curado. Eu tive uma infecção no ouvido e ela foi... Eu só tenho um ouvido, que é o direito, que eu escuto. O esquerdo eu já perdi a idade de 5 anos. E eu tive essa infecção, no médico já tinha marcado a cirurgia para mim. Eu estava fazendo a novena de Nossa Senhora das Graças e rezando o Terço dos Homens. E pedindo sempre a Nossa Senhora para que eu não precisasse fazer a cirurgia, né? 5 horas ele ligou e falou, não vai ser às 18 horas, vai ser de 19 para frente. Eu peguei e disse, doutor, já que o senhor falou isso aí, já é a 3ª vez que eu desbarco. Vamos marcar a cirurgia mais para frente? Aí ele pegou e falou assim, vamos porque eu estou cansado demais também. Aí, e no outro dia ia ser o último dia da novena, que era o último dia da novena. Eu vim, fiz a novena e o meu ouvido melhorou. Precisou então operar? Não precisou, não foi preciso fazer a cirurgia. Aí eu voltei lá no médico, perguntei para o médico, doutor, o senhor acredita em milagre? Ele pegou e falou assim, eu sou católico, acredito. Falei, olha o meu ouvido. Ele olhou e falou assim, nós vamos ter que aguardar essa cirurgia sua, porque melhorou demais. O que eu quero citar aqui é o seguinte, é que eu tinha, assim, alguns amigos que estavam afastados da igreja, assim, vivendo assim, sem nenhuma religião, sabe? Então, depois que nós começamos o terço aqui, eu convidei certos meus amigos, e já tenho uns 3 ou 4 amigos que já estão frequentando a igreja, já estão vindo à missa, eles não são casados, já estão falando até em casar, sabe? Então, eu acho que é uma graça muito grande que a gente já recebeu sobre isso aí. Dona Avelina é professora e historiadora. Ela sente prazer em lapidar as histórias para retirar as preciosidades de Conselheiro Lafaiete. Dona Avelina, então conta pra gente como foi o início da cidade de Conselheiro Lafaiete, que inclusive antes de se chamar Conselheiro Lafaiete teve vários outros nomes, né? Sim. O primeiro nome foi Arraial do Campo Alegre dos Carijós. E eu gosto de fazer pesquisa assim, de coisa que ninguém sabe ainda. Descobrimos com ela que a cidade começou com os índios carijós, que vieram da Amazônia buscando o Campo Alegre, o paraíso desejado por eles. Por isso, o primeiro nome do lugar foi Campo Alegre dos Carijós. No século XVIII foi o Rush do Ouro. Portugal quase que ficou vazio de homens, porque eles vieram para cá. E como eles não traziam família, houve uma miscigenação muito grande. A raça que foi desenvolvida aqui, ela é especial, porque ela tem uma mistura, ali uma miscigenação grande demais.
E com isso ficou o povo assim, muito preso à liberdade, muito, digo assim, amando a liberdade como os carijós amavam. E com isso, quando foi em 1790, eles pediram à rainha que transformasse aqui em vila. Com o desenvolvimento, foi assim aparecendo, houve grandes homens, grandes nomes, principalmente o conselheiro Lafayette, que depois passou, quando fez o centenário dele em 1934, passou a ter o nome dele, porque ele nasceu aqui, na Fazenda dos Macacos. E ele foi um homem ilustre demais. Olha, ele era tão ilustre que, mesmo sendo liberal, Dom Pedro II chamou para ser o chefe do ministério. Com o passar do tempo... Na década de 40, a mina de manganês que nós temos, hoje pertence à Vale. Foi a mina a mina de manganês maior do mundo. A mina de manganês a céu aberto, maior do mundo. E todo o minério de manganês usado pelos aliados na Primeira e na Segunda Guerra Mundial foram fornecidos pelo Morro da Mina. E vem mais curiosidades por aí. E, dona Avelina, eu soube que por aqui já passaram também figuras ilustres da literatura brasileira, é isso mesmo? O Bernardo Guimarães, ele residiu aqui. E ele dizia que toda a terra onde ele residia era a terra natal para ele. E ele residiu num casarão antigo e se inspirou em histórias de vizinhos para escrever o romance Escrava Isaura. Ele veio para cá em 1873. Em meados de 1874, ele mandou para o editor e foi publicado em 1875. E eu tenho assim provas de que ele esteve aqui até dezembro de 1876. Então fica provado que foi aqui que ele escreveu. Ele morava aqui, ele residia aqui, ele era professor de latim e francês. Nas suas pesquisas, dona Avelina descobriu indícios de que até o Papa Pio XII teria vindo à cidade. O meu tio era expedicionário e ele fez um ato de heroísmo que ele ganhou uma medalha que poucas pessoas ganharam. E deram como prêmio que ele poderia visitar a Itália onde ele quisesse, se ele resolver ir ao Vaticano. E quando ele estava esperando a bênção do Papa, o Papa ia passando, de vez em quando parava com um. Parou com ele e perguntou assim: você é de onde? Ele falou assim: eu sou de Conselheiro Lafayette. O Papa era poliglota, né? Ele disse: ah, que luz! Já pernoitei lá no Colégio das Irmãs. Quer dizer que naquele tempo que Papa não ia para lugar nenhum, então ele veio aqui porque ele falou com meu tio. E eu tenho outras provas. Pelo seguinte, porque ele era cardeal, né, Eugênio Pacelli. E o doutor Mário, que era o prefeito, um médico que trabalhava com ele me contou. O doutor Mário disse o seguinte, que um dia veio aqui um cardeal que depois foi papa e que ele recebeu na estação e conversaram sobre religião e o doutor Mário era ateu. E que o papa, o cardeal, quando foi embora, deu a ele uma medalha e falou assim: se você se arrepender na hora da morte, olhe para essa medalha que você se salva. E outra prova que eu tenho é que uma senhora me contou que o Monsenhor Moreira, que nessa época ele era lá da Igreja de São Sebastião, ele chegou na casa dela e falou assim: o Papa que foi eleito já esteve na Lafayette. E daí você acha assim uma coisa interessante. Papa Pio XII. E agora nós vamos conhecer um lugar de total relevância aqui para a cidade. É o Colégio Nossa Senhora de Nazaré. E aqui trabalham as irmãs que pertencem à congregação das Pequenas Irmãs da Divina Providência, que tiveram um papel fundamental aqui no aspecto da saúde, da educação, da cultura e também no campo social. E nós vamos agora conhecê-las. Seja bem-vinda! Obrigada, irmã! E essas guerreiras
tem muita história para contar. E quem vai falar para a gente é a irmã Camila, que é a diretora-geral aqui do colégio. Irmã, como que vocês começaram aqui? Qual a contribuição que vocês deram para esta cidade? Primeiramente, como bandeirantes, está entendendo bem? E o nosso bispo da época afirmou, é um mimo que a providência divina traz para essa cidade, Conselheiro Lafaiete, a permanência das pequenas irmãs da Divina Providência. A contribuição é essa, na educação, na parte social. Sempre tivemos aqui um trabalho, sim, modesto, porém muito, assim, cheio de fé, de amor e de entusiasmo. Irmã, vocês começaram também, iniciaram aqui a Santa Casa, não é? Começamos a Santa Casa de Misericórdia, que é chamada. Hoje o nome é Hospital Queluz. E formamos então aqui, em Conselheiro Lafaiete, a equipe de educadores, né? Então nós nos orgulhamos de termos sido justamente bandeirantes mesmo aqui da cultura, em Conselheiro Lafaiete. Então, parabéns, irmão, excelente trabalho. Obrigada, viu? Tudo vem de Deus, né? Vocês, por exemplo, estão fazendo a Canção Nova crescer, não estão? Assim também, nós estamos aqui procurando ser o reino de Deus. Não é? Que vocês desejamos, então, a Canção Nova, excelente trabalho aí, de evangelizador, levando a todos a boa nova, a canção melodiosa do amor de Deus. E este colégio tem um diferencial no campo da física, que é o Observatório de Astronomia. Quem teve início foi o professor Aloísio. Professor, de onde veio a ideia? Tarina, essa ideia surgiu, uma vez eu estava no período de férias, em janeiro, e tive uma ideia da gente criar aqui um observatório. Aí vim, conversei com as irmãs e imediatamente, né, não foi coisa nem de 15 minutos, elas toparam, então a gente contratou um construtor de telescópios, né, contratou um engenheiro e fizemos a parte física. Dentro de menos de um ano a gente estava inaugurando esse observatório, que é hoje, né, aberto, além de atender aos nossos alunos, né, que tem um programa didático e tal, a gente atende também à comunidade. E o que é possível observar daqui? Bem, o mais bonito realmente é a Lua, né? Mas a gente consegue observar alguns planetas, algumas estrelas duplas. Estrelas duplas são estrelas que você olha e parece que é uma só, mas a olho nu parece uma só. Mas pelo telescópio você vê que são duas. É um espetáculo muito bonito também, ver os anéis de Saturno, né? Encanta muitas pessoas, ver as luas de Júpiter, ver as faixas que cortam o corpo do planeta Júpiter. Quando o tempo é favorável, a gente vê as calotas de Marte, né? Observar as fases de Vênus, né? Tudo são espetáculos que as pessoas gostam muito de ver, tá? Né? E isso também, a existência do observatório ajuda a criar um clima, né? Esse clima faz com que as pessoas participem mais, por exemplo, da Olimpíada de Astronomia, né? A gente tem muita gente participando, muitos alunos que participam, que ganham medalhas, que depois, às vezes, até prosseguem estudando nesta área científica. Mineiro gosta de uma boa música e aqui não poderia faltar uma moda de viola. Mas nós não vamos falar de um tipo de viola comum. São as violas de Queluz, famosas mundialmente pela sutileza dos seus acabamentos e pela sua história. Olha só. E Conselheiro Lafaiete também é conhecida pelas famosas violas de Queluz, como a cidade era chamada anteriormente. E aqui comigo está a Grácia, que faz parte, a família dela faz parte da história dessas violas. Grácia, conta pra gente como começou a fabricação das violas de Queluz. Olha, ao que tudo indica, pelas nossas pesquisas, a família começou já trazendo de Portugal essa tecnologia. Em 1772, encontramos o registro de um português, casou-se aqui no Alto Paropeba e que deu toda a origem da família. Artesãos e marceneiros e artistas na arte em madeira.
E acreditamos que toda essa técnica foi passada de pai para filho e nós nos empenhamos em descobrir mais sobre a história e conseguimos coisas no museu que foram doados até pela própria família. Encontramos uma fábrica de Benjamin Cândido de Meireles, que está ali, aquela fábrica antiga, o retrato dela data de 1914. Porém, existem, por parte da família, dos irmãos do Benjamin, mais velhos do que ele, a existência da profissão dos violeiros, entre os irmãos dele, ele, os filhos, e foi passando de pai para filho, e os primos também, tios, eram todos fabricantes. E a gente tem um levantamento, né, em número, um total de 12 da família Meireles que fabricavam as violas, né, entre os primos, tios, e o mais próximo, né, que a gente conseguiu chegar com documentos, é de Benjamin Cândido de Meireles. E como vocês fizeram? Você me contou que junto com suas primas vocês investigaram essa história. Como nós ficamos muito felizes quando fomos ver uma exposição, e saiu no jornal também, uma exposição que estava havendo em Ouro Preto, a respeito de um colecionador. Então, chegando lá, nós vimos algumas violas com o selo da família. E aí nós caímos em pranto. Nossa, que emoção! Benjamin Cândido de Meireles, o Wellington Meireles, ficamos muito emocionados. Então nos empenhamos pela história, mesmo porque havia um plano da Secretaria de Cultura, né, um planejamento de tornar o ensino da história das violas, né, como patrimônio cultural da cidade. Então nós sentimos na obrigação, nós vamos mostrar, vamos levar todo esse conhecimento que a gente já temos em mão, a história oral falada dos nossos antepassados, né, como eles produziam essas violas. E depois essas violas ganharam o mundo, não é? Elas já ganhavam o mundo há muito tempo, né? Nós começamos porque sentimos empenhados, porque a viola, ela era muito famosa, o som dela mexia com muita gente. Pelo que a gente ouve no Grande Sertão Vereda, o João Guimarães Rosa, né, o personagem Ariovaldo, se eu não estou enganada, ele falava que gostaria de ouvir uma viola de Esqueluz, né? Quiser ouvir uma viola de Esqueluz, e aí ele completa lá dos pés dançantes, eu já não me lembro mais. Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira. Seu Walter, a música está na história da sua família também, não é? E as violas também. A música sempre fez parte da nossa família, desde meu avô, meu pai, meus tios, né? Hoje também a gente tem todo na família músicos, a gente sempre vivenciou com a música. E a história que Dom Pedro passou por aqui, ouviu seu avô cantando, tocando, como que foi isso? Isso foi em 1881, quando aqui em Queluz, a comitiva real passou aqui de passagem e pernoitou aqui. Ela foi a Ouro Preto, né? E a Ouro Preto pernoitou aqui em Queluz. Então o barão de Queluz, que era o regente da ocasião, ele convidou 2 violeiros para poder fazer uma serenata para Dom Pedro II. E dentre esses 2 violeiros estava o meu avô, que é o José de Souza Salgado. E essa história, esse fato marcou muito a família e o meu avô, porque a partir dessa época as violas de Queluz tornaram-se ainda mais conhecidas, principalmente na corte. Quais são as características que são próprias só da viola de Queluz? Bem, a viola de Queluz, toda a viola de Queluz é considerada aquela que foi fabricada até 1934, quando a cidade chamava-se Queluz. E as características principais delas: toda viola tem 12 cordas. Além disso, o braço dela, ele é rente ao tampo da viola. A cinturinha, ela é acinturada, a cintura bem fina mesmo da viola. Além de o cavalete,
que é tipo bigode português, aquele cabrete vendendo, e as marchetarias também, que eram desenhos de folhas, ramos, pássaros, que eram feitos, eles eram incrustados na madeira. A madeira era feita, os locais eram encaixadas ali e raspadas e ficavam incrustadas ali. Então essas marchetarias, esses detalhes, todos eles são característicos das violas de queluz e que até hoje no Brasil não foram encontrados em nenhum outro instrumento. Religiosidade, alegria e fé, regada a muita música boa. Assim se resume este lugar. Recanto simples dos limites do abraço de Deus. Tá vendo, gente? É só garimpar um pouquinho e a gente já descobre quanta riqueza está escondida nesse Brasil afora. Obrigada a todo o povo de Conselheiro Lafayette que nos acolheu com tanto carinho. E lembrando que se você quer levar o Pelos Caminhos da Fé também na sua cidade, é muito simples. Basta mandar um e-mail para a nossa produção. O nosso e-mail é peloscaminhosdafé@cançãonova.com. E muito obrigada a você que também nos acompanhou em mais uma viagem. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.